A City e a CDL estão mais presentes no dia a dia das empresas do que você imagina. Engajadas no movimento associativista, são instituições reconhecidas em Tijucas e região pela atuação à frente do fomento à economia local. As entidades desempenham um papel de liderança no processo de discussão, proposição e execução de projetos que têm o objetivo de promover transformações socioeconômicas na cidade e na região. A diretoria das casas é formada por empresários da cidade que são voluntários. Este trabalho é pautado na construção coletiva, sempre em parceria com a sociedade civil, comunidade e poder público. A história das entidades iniciou de forma modesta, em um escritório improvisado numa garagem, mas foi sendo construída com muita dedicação por todos que passaram por elas. Em 2017, após um longo trabalho de contenção de despesas, planejamento minucioso e execução da obra, as entidades inauguraram a sua nova sede. A Casa do Empresário consolida a City e a CDL como referências no ramo empresarial da região, proporcionando melhores condições de atendimento, aliando inovação, liderança e uma preocupação crescente com sustentabilidade. A City e a CDL proporcionam uma série de benefícios aos seus associados. São convênios de saúde, cartões de alimentação, orientação jurídica a empresários e promoção de cursos, treinamentos e palestras sobre temas relevantes. Atuantes, as entidades buscam oferecer soluções efetivas para a classe empresarial, registro com protesto, controle de crediário, consultas ao SPC e Serasa, emissão de certificados digital e de origem são alguns dos serviços prestados. Outra importante frente de atuação são os núcleos setoriais, que visam a integração de empresários de um determinado segmento, buscando o fortalecimento das classes empresariais. Cada vez mais, a City e a CDL buscam desenvolver um trabalho integrado com a comunidade local, movimento que, além de melhorar a economia, pensa em melhorar a condição de vida das pessoas. A City e a CDL estão sempre pensando à frente e desenvolvendo um trabalho que visa o sucesso da classe empresarial de Tijucas e região. Você, empresário, junte-se a nós e participe da construção de um futuro melhor para nosso município. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. Boa noite, Tijucas. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. O que a internet não nos proporciona, não é isso? Pois olha, é com muita satisfação, com muito prazer, que eu transmito este muito boa noite a todos. Vamos fazer uma grande noite, apesar de todas as dificuldades do ano passado e desse. É com muita satisfação que eu estou mais uma vez com vocês, pelo terceiro ano consecutivo como mediador deste brilhante evento que é o nosso Encontro de Gigantes, promovido tradicionalmente pela CIT, Associação Empresarial de Tijucas, e CDL, a Casa do Empresário. Assim como no ano passado, em 2020, naquela edição que precisou ser online, foi a primeira que fizemos, uma experiência absolutamente nova, estamos repetindo agora com muito mais tranquilidade. É uma pena que não possamos nos encontrar, por exemplo, no Anfiteatro Leda Regina, lotado como naquele primeiro encontro de gigantes. Eu confesso a vocês que eu estou muito bem acomodado em minha casa, em home office, mas eu queria mesmo era estar tocando cada um de vocês, abraçando e participando ao lado dos nossos ilustres convidados desta noite. Vamos aproveitar cada minutinho deste encontro para tudo, para aprender, para receber experiências dos três convidados, dos três gigantes desta noite, e naturalmente contribuir também, porque esta é uma noite de celebração, de solidariedade e de contribuição.
Mas antes de nós seguirmos em frente, eu preciso registrar aqui em nome da ACIT CDL, em nome de todo empresário, em nome de todos os tijuquenses ou tijucanos, como queiram, o nosso pesar pela morte do Dr. Marco Aurélio Cedrez, que aconteceu no último dia 7 de fevereiro. Dr. Marcos, que engrandeceu tanto as duas primeiras edições desse evento, que sempre contribuiu de uma maneira grandiosa para o crescimento das nossas entidades, dividindo o seu conhecimento, ajudando ao desenvolvimento de toda a região, não só com a sua empresa, mas com os seus conhecimentos, com a sua generosidade nessa divisão. Marco Aurélio Cedrez é e continuará sendo um gigante para todos nós. Escreveu à mão uma história para tocar a alma das pessoas, com quem de alguma forma partilhou essa jornada. A ACIT CDL Tijucas agradece o privilégio de ter contado com o seu brilhantismo, com a sua sabedoria, com a sua dedicação na construção também dessa entidade. Aos seus familiares, o nosso melhor agradecimento. É a nossa homenagem. Emocionada. Meus amigos, estamos atravessando um momento crítico da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Um ano após praticamente o início de tudo isso, eu saí para home office no dia 19 de março do ano passado. Desde o último encontro de gigantes, que foi em maio de 2020, eu já estava em home office. A ACIT CDL Tijucas tem atuado incansavelmente para dar o suporte que as empresas, os empresários e a comunidade de Tijucas necessitam. Durante todo esse tempo, as entidades têm trabalhado em campanhas de conscientização sobre os cuidados que as empresas precisam adotar para se prevenir da disseminação do coronavírus, distribuindo kits de higiene, atuando fortemente como representantes do empresariado local, na busca por alternativas para minimizar os impactos da pandemia nas atividades econômicas, e não é fácil. Uma outra atuação que eu preciso destacar foi o auxílio a famílias que enfrentam situação de vulnerabilidade econômica durante a pandemia, inclusive através desse evento. Por isso eu disse lá no começo que é uma noite de celebração e de solidariedade também. O Encontro de Gigantes, na sua terceira edição, no ano passado, nós arrecadamos 7,5 toneladas de alimentos, 7.500 quilos, graças às doações feitas por empresas e por pessoas que se sensibilizaram, que nos acompanhavam e que fizeram as suas doações. Neste ano, novamente, vamos fazer esse esforço junto com todos vocês que estão nos assistindo. Você que está nos acompanhando aí de casa, onde quer que esteja, nós estaremos arrecadando doações que serão revertidas em alimentos para as famílias que tantos precisam aqui na cidade de Tijucas. Você pode doar o valor que quiser, o valor que puder. Basta utilizar, se quiser, o QR Code que está aqui nesse cantinho, tá vendo aí, olhando para a tela do lado esquerdo. Você pode vir com o seu celular, bater o QR Code e você encontrará todas as informações e ainda será direcionado ao Pix da ACIT CDL Tijucas. Temos o Pix agora muito mais fácil, sem custo algum para transferência. Então você entra no Pix e contribua com quanto você puder e quiser. Você pode usar diretamente a chave Pix da CDL e ACIT CDL. Eu vou até repetir para você, se quiser anotar aí, não quiser entrar aqui ou não tiver com o celular ainda à mão, pode pegar um lápis e uma caneta e um papelzinho que eu vou dizer qual é o Pix da ACIT CDL Tijucas. É o CNPJ nosso aqui, 80.675.408/1000 invertido, hífen 00. 80.675.408/1000 invertido 00. Muito bem, então nós iniciamos o nosso trabalho já agradecendo duas doações importantíssimas. Eu quero lembrar a vocês que o Grupo Koch e Suporte Equipamentos Industriais já fizeram doações significativas. Eu posso até adiantar que, somando-se essas duas doações, nós quase chegamos à doação completa que foi arrecadada no ano passado.
é uma dica que pode estimular vocês a fazerem suas contribuições. Muito bem, nesta noite nós teremos 3 grandes profissionais da medicina, não poderia ser outro tema do nosso encontro de gigantes, que tanto têm trabalhado esses 3 ao longo deste ano e para os quais desde já nós demonstramos o nosso apreço, o nosso reconhecimento e o agradecimento de todos pelos serviços prestados à população. Eu quero apresentar os nossos 3 gigantes desta noite e vou pedir que eles sejam apresentados desta forma. Inicialmente, doutora Ananda Caixeta Carneiro, que está ao centro, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência clínica médica no Hospital Santa Isabel, residência em Cardiologia no Instituto de Cardiologia Santa Catarina, é pós-graduada em Medicina do Esporte pela Uningá, treinamento em Cardiologia do Esporte e Reabilitação Cardiovascular na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Atualmente trabalha como cardiologista e médica do esporte da Clínica CBM em Tijucas e na Clínica Cardio Esporte em Florianópolis. Doutora Ananda, é muito bom tê-la conosco nesta noite. Doutor Roger Pirat Rodrigues é quem vem para o vídeo. Médico pneumologista da Clínica SOMED e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui residência em pneumologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, aí está o Dr. Roger, é mestre em pneumologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com aperfeiçoamento em transplante de pulmão no Toronto General Hospital, no Canadá, atua na linha de frente dos hospitais Bahia Sul e Caridade, em Florianópolis, 2 hospitais que vêm fazendo um trabalho maravilhoso, magnífico, dolorido, mas magnífico. E o Dr. Roger também é diretor da Associação Catarinense de Pneumologia. Finalmente, já está no vídeo o Dr. Sérgio Beduski Filho, formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em Infectologia pela Secretaria de Estado da Saúde no Hospital Nereu Ramos. Ele é formado com MBA em Gestão de Saúde e Controle da Infecção pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. Atua como médico infectologista nos hospitais Nereu Ramos e SOS Cardio em Florianópolis e também é professor do curso Estratégia Med. Bom, tendo apresentado, vou pedir daqui a pouquinho uma imagem dos 3 novamente, se for possível, no palco, para que a gente possa agradecê-los visualmente. Aí estão os 3, com a distância necessária para a prevenção, com máscaras. O álcool gel está sobre a mesa. Eu quero só reforçar isso, porque tenho certeza que os 3 estarão reforçando também ao longo, independente de vacina que está chegando ou não. Tendo apresentado os nossos convidados, eu quero convidar para dar as boas-vindas a todos os presidentes, aliás, as presidentes da CIT e CDL Tijucas, a presidente Luciene Jacomossi de Souza e Daniel Correia Luz, respectivamente. Por favor, vamos ao cumprimento dos presidentes. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso 3º Encontro de Gigantes, ao nosso famoso Encontro de Gigantes. Nós temos hoje pessoas de todo o estado assistindo esse grandioso evento. Ainda mais agora que teremos 3 atores que são médicos. Aproveito já para agradecê-los. Doutora Ananda, cardiologista, doutor Sérgio, infectologista, doutor Roger, pneumologista. São 3 médicos ligados diretamente ao tratamento da Covid-19. Nós temos hoje muito que agradecer. Eu agradeço aqui a equipe interna que montou toda essa estrutura de estúdio. Agradeço a cada diretor que deu a sua contribuição também. E um agradecimento especial a quem fez a doação de alimentos. Quero agradecer a você, José Koch, e ao agradecê-lo, agradeço também a todos os irmãos Koch, o Grupo Koch, pela generosa doação de alimentos para o nosso povo aqui de Tijucas. Agradeço também a Cerâmica Porto Belo, no nome do seu presidente Mauro. Muito obrigado. A Porto Belo tem mantido os respiradores do nosso Hospital de Tijucas, doação de máscaras, doação de alimentos também. Muito obrigado. Esse evento traz para Tijucas muita informação, muito conhecimento. Aproveitem, fiquem conosco até o final. Obrigado. Olá, boa noite.
Que prazer enorme ter você aqui conosco. A gente está muito feliz em te receber. Nós da Casa do Empresário trabalhamos muito duro para fazer essa noite ser maravilhosa e inesquecível, com muita troca de informação. Nós trouxemos 3 grandes nomes, 3 referências do nosso estado e do Brasil no combate a essa pandemia. E você também hoje vai ter a oportunidade de fazer a sua parte no combate à pandemia. Nós estamos recebendo doações de alimentos, nós temos muitas famílias necessitadas por um momento econômico em que todos estamos vivendo, e você pode fazer sua doação, vai aparecer um QR Code aí durante todo o evento, aparecerá o número de telefone também para doação. A gente já aproveita e dá uma ótima notícia para você que está nos ouvindo. O Grupo Coque doou 5 toneladas de alimento, então a gente já começa o evento de hoje com 5 toneladas de alimento. Juntamente com a empresa Suporte, que também fez doações, e a Cerâmica Porto Belo, nós já começamos muito perto de atingir a nossa meta. Você vai nos ajudar a atingir essa meta de chegar a 7 toneladas de alimento. Pessoal, a gente tem muito que agradecer a todos já citados pela nossa presidente e principalmente a você que faz desse um grande evento. Muito obrigado, fique conosco. Mas antes de nós encerrar a nossa participação aqui, presidente, nós temos um aniversariante. Mário Mota, meu querido Mário Mota, é sempre um prazer enorme te receber aqui na Casa do Empresário. Você que já é uma prata da casa, está sempre presente em todos os nossos eventos. E hoje, no dia do seu aniversário, é um grande presente para nós também. Muito obrigado, felicidades 1000 para você. E com certeza a gente quer te ver aqui mais vezes. Parabéns, Mário Mota. Grande abraço, boa live para todo mundo, gente. Obrigado. Essa mensagem naturalmente expressa o que os 2 presidentes gostariam de dizer, vocês perceberam, e o agradecimento, além à COC e à Suporte, é dado a todos aqueles que já decidiram vir a esse cantinho, colocar o seu QR Code, vai para o Pix da CIT CDL, doar quanto puder, quanto quiser, para que seja revertido em alimento básico para famílias carentes aqui. Muito bem, eu vou pedir o cumprimento inicial dos nossos convidados. A primeira fala deles, doutor Ananda, doutor Roger e, finalmente, doutor Sérgio. Uma boa noite rápido, apenas para quebrarmos o gelo nesse início da nossa conversa, que será um diálogo a partir de perguntas importantes que foram encaminhadas já à nossa produção. Doutor Ananda já no vídeo. Vamos fazer uma grande noite, doutora Ananda. Prazer em tê-la aqui. Mais uma vez, boa noite, né? Queria agradecer mais uma vez o convite, né, para estar aqui com vocês essa noite, conversando um pouquinho sobre a Covid-19. E é uma honra estar aqui em Tijucas. Muito obrigada. Obrigado também. Doutor Roger, não sei se ele tem o microfone com ele, vamos saber. Passamos para o doutor Roger, já, microfone na mão. Vamos saber se o seu também está funcionando, doutor Roger. Prazer em tê-lo conosco. Boa noite, Mário. Sim, vamos fazer uma grande noite. Numa cidade aqui tão querida, né? Em que eu tenho muitos amigos, tenho familiares, e o convite realmente eu tive aceito de primeira por voltar aqui a Tijucas e relembrar até a história da CIT, né? Do qual eu tenho um tio meu que foi um dos primeiros presidentes, e agradeço também na pessoa da Lu o convite para participar dessa noite aqui. Eu tenho muitos pacientes na cidade, né, muitos amigos, e conversamos bastante no consultório, e aqui a gente vem esclarecer as dúvidas que a gente acaba escutando isso no nosso dia a dia. Deixa eu só fazer um elogio à decoração. Ao seu lado, um buquê de flores simplesmente maravilhoso, viu? Mexe com o olhar da gente. Doutor Roger, muito grato, seja bem-vindo, eu repito. Doutor Sérgio Deduski, um sobrenome que também é bastante conhecido regionalmente. Muito obrigado por estar conosco, doutor Sérgio. Vamos testar o seu microfone, definitivamente. Boa noite, Mário Mota. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço à CIT, agradeço também ao CDL pelo convite e queria elogiar essa atitude que foi fantástica, né, de associar uma capacidade, uma chance de um debate, de uma discussão técnica, científica, a doação, né, às famílias necessitadas de Tijucas. Boa noite a todos e muito obrigado. Muito bem. Doutor Ananda, doutor Roger, doutor Sérgio,
Eu agradeço o cumprimento de vocês e vamos imediatamente iniciar as indagações, as perguntas e as dúvidas das pessoas que nos acompanham e que também enviaram suas perguntas. Eu imediatamente passo a pergunta de convidados. Vários são os empresários de diversos setores de Tijucas e da região que encaminharam suas perguntas. Eu vou passar, na medida em que a pergunta tiver direcionamento primeiro a uma das especialidades dos três, vocês poderão naturalmente tomar para si a pergunta, fica mais fácil. E com a participação dos demais, para complementar, se entenderem que vale a pena interferir após a resposta dada pelo primeiro que o fizer. Vamos lá. Deixa eu puxar para cá, apenas voltar ao ar aqui. A primeira pergunta, nós começamos debatendo e falando sobre o surgimento e a disseminação do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é um novo coronavírus, que não é tão novo assim para a gente, tem mais de um ano. Quem faz a pergunta é Juliane Jaqueline Firme Baldissarelli, da Danju Joalheria e Ótica. Vamos à pergunta da Juliane, por favor. Boa noite, meu nome é Juliane, eu sou da Danju Joalheria e Ótica, e a minha pergunta para vocês, doutores, é qual a diferença do novo coronavírus para outros vírus do mesmo tipo que causam síndromes respiratórias e por que ele é mais agressivo do que os outros? Muito bem, fique à vontade. Começamos com quem? Infectologista, pneumologista, cardiologista. Os três teriam condições de responder. Então vamos lá, fiquem à vontade, puxem para si quem gostaria. Começamos com o doutor Sérgio Bedus, por favor. Mário, vamos começar então a responder as perguntas. Como é uma pergunta justamente sobre vírus, eu acho que pode começar comigo, né? Todos os médicos aqui têm sua vivência em Covid. Na verdade, a maioria dos médicos teve alguma ação direta, né, no combate à epidemia, e com certeza a doutora Nanda e o doutor Roger também têm, né, assim como eu. Em relação a vírus, a humanidade convive e sempre conviveu com vírus respiratórios como uma simbiose. A gente tem contato com esses vírus e esses vírus têm a capacidade ou não de fazer doença, né, de deixar as pessoas doentes. Para que um vírus possa causar uma epidemia, ele precisa basicamente de duas coisas: capacidade de infectar as pessoas. Os vírus respiratórios se transmitem, de forma geral, pelo contato com secreções respiratórias, através da saliva, né, e também o vírus precisa de ter uma capacidade de causar doença. Ele precisa ter uma característica que possa atacar, né, o organismo humano e causar doença no ser humano. O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19, tem essas duas capacidades. Se transmite muito bem e também tem capacidade de fazer doença, bastante resposta inflamatória, quer dizer, ele agride o organismo. O que acontece especificamente é simplesmente que, além disso, é um vírus que o nosso organismo não é capaz de reconhecer. É um vírus novo, é um vírus que sofreu mutação a ponto de ficar tão diferente de outros coronavírus que o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, não é capaz de se defender dele. Por isso a importância da vacina, por isso que se fala em imunidade adquirida por infecção. O sujeito que foi infectado pelo coronavírus tem resposta imune posterior a outra infecção, em maior ou menor grau, por ter já reconhecido esse vírus, certo? Então, a principal característica do SARS-CoV-2 é a capacidade de causar infecção. Ele tem uma estrutura no seu... uma estrutura chamada proteína spike, proteína S, que é capaz de se ligar às células do pulmão e causar inflamação pulmonar. Além disso, ele não é reconhecido. Existem outros coronavírus que causam resfriado comum, que não têm essa proteína, chamada spike, e não são capazes de se ligar às células pulmonares como esse vírus consegue. Essa é a principal diferença, né? Assim como acontece também, por exemplo, na influenza. A influenza é o vírus que causa gripe. Todo ano nós tomamos vacina para a influenza, existe indicação, porque o vírus influenza sofre pequenas mutações. Essas pequenas mutações fazem com que o vírus possa driblar um pouquinho o sistema imunológico. Por isso que é importante a vacinação. Voltou o áudio? Voltou o áudio. Por isso que é importante a vacinação anual para pessoas de grupos de risco para a influenza. Quando em 2009 houve uma mudança do material genético muito grande do vírus de influenza, veio a pandemia da gripe H1N1, gripe A, porque o nosso organismo não conseguiu reconhecer, é como se fosse uma completa novidade para ele. E isso permitiu ao vírus causar
doença grave. É mais ou menos o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Nós temos um vírus coronavírus que é comum, né, mas que sofreu uma mutação muito importante, muito intensa, que diferenciou demais esse vírus a ponto que o nosso sistema imune não o reconhece. E, além disso, é um vírus que, sim, tem uma capacidade de causar infecção grave, né? São as características principais que diferenciam dos outros. Nós perguntávamos aqui por que esse vírus é tão agressivo. Eu sei que um ano talvez seja pouco para estudar um vírus e chegar a essa conclusão. Mas já se descobriu alguma coisa, doutor Sérgio, doutora Ananda? O que é que a gente pode falar sobre isso? Não sei se ficou claro o que eu expliquei antes, se foi cortada a live naquele momento, mas eu acho que deu para ouvir praticamente tudo que eu expliquei. Em relação a ser um vírus novo, Mário, é interessante que você abordou isso, porque, apesar de ser uma doença nova, eu acho que nunca uma doença foi tão estudada. Nunca se publicou tanto material científico sobre uma doença de diversos aspectos, por todos os países envolvidos, por diversos centros de pesquisa. E a quantidade de conhecimento que surge é fenomenal, a gente não consegue acompanhar, né? E numa velocidade, inclusive, né? Quer dizer, uma velocidade impressionante. Impressionante. A gente tem sites que categorizam, né, esses artigos novos, e são dezenas de artigos diariamente, a gente tenta ficar atualizado, não dá para ler tudo, né? São milhares de páginas por dia que teria que ler para ler tudo que é produzido sobre o SARS-CoV-2. E só complementando, então, as grandes características que causam, que facilitam que esse vírus faça uma epidemia tão importante, é essa capacidade de disseminação e a incapacidade nossa de reconhecer, né? O nosso organismo nunca viu, quem nunca pegou Covid, o seu organismo não conhece o vírus. A gente conhece, quem teve sarampo na infância e foi vacinado conhece o vírus do sarampo, conhece o vírus da catapora, mas não conhece o vírus da Covid. E por isso que não há defesa. Quando o organismo reconhece, ele começa a atacar o vírus, ataca demais e começa a atacar o próprio organismo. Os mecanismos de defesa acabam causando dano no próprio pulmão do paciente. Então, isso é uma das principais características do vírus em relação à capacidade de causar uma epidemia. Pois não. Doutora Ananda quer fazer alguma observação? Doutor Roger, fique à vontade em relação a essa pergunta. Eu acho que, complementando o que o doutor Sérgio falou, numa analogia que a gente faz com a influenza, né, que foi em 2009, a epidemia de influenza. Porque há um ano atrás, quando o coronavírus começou a chegar no Brasil, a gente sempre fazia essa comparação, né? Eu que vivenciei também a epidemia em 2009. E qual é a diferença do coronavírus? Por que ele teve essa capacidade, né, de causar todo esse estrago, vamos dizer assim? Primeiro passo é a transmissibilidade, né? Então, ele tem uma transmissão muito mais fácil do que a gripe. Num ambiente fechado, e com a gripe, geralmente 2 ou 3 pessoas se infectavam, a gente passou a ver 10, 15 pessoas em um mesmo grupo infectado. E talvez o que seja mais intrigante é a gama de apresentação clínica desses pacientes. O paciente com gripe, a gente sabe que ele está com gripe. Ele dá aquele febrão, dá aquela dor no corpo. E o paciente com Covid, não. O paciente com Covid aí aparece no consultório só com perda do olfato. O paciente do Covid, ele aparece, às vezes, em insuficiência respiratória no hospital. O paciente com Covid, às vezes, ele tem dor nas costas. Então, essa é uma das coisas que fez com que a disseminação do vírus ela fosse tão fácil e tão diferente quanto a gripe de 2009. Ô, Mário, eu só quero complementar aqui que... Por favor, doutora. Eu sou cardiologista, né? Enfim, há quase 10 anos atrás a gente não tratava esses pacientes, né, com quadro de infecção viral, pneumonia. Eu ia para o infecto, para o pneumologista. O que eu vejo agora nessa realidade é que todos os médicos do Brasil estão tendo que trabalhar e estudar muito sobre Covid, né? Em todas as especialidades, os neurologistas, por causa dos acometimentos neurológicos, enfim. Então, todos os médicos do Brasil, do mundo inteiro, na verdade, envolvidos, independente da especialidade, né? E acho que é assim que a gente está conseguindo também dar assistência à população, e isso está fazendo bastante diferença, todo mundo mobilizado na assistência, né? Perfeitamente. Me permitem apenas, pela experiência também das várias entrevistas que a gente tem feito nesse ano todinho. É impressionante como as reações são distintas. Numa mesma família, 3 pessoas
cada uma delas reage de uma determinada forma, o vírus ataca determinado segmento, determinado aparelho, diferente do outro, e são 3 da mesma família infectados mais ou menos da mesma forma. Bom, quanto à prevenção, vamos lá. Nós sabemos quais cuidados são importantíssimos. Durante esse ano a gente teve a oportunidade de perceber isso. Fundamental o uso da máscara, eu não estou usando, eu estou sozinho, fechado na minha casa, no meu escritório. Certamente, manter distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, higienizar, álcool gel, tenha à vontade em qualquer lugar aqui em casa que você puder pensar, higienizar frequentemente as mãos, água e sabão até a metade aqui do antebraço, sempre que possível, 10 vezes por dia, não tem problema, é melhor sobrar. Sobre isso, o empresário Gabriel Antunes do Nascimento, da GECOL Soluções em Energia Solar, traz a sua pergunta, que é a segunda para a gente. Vamos lá. Eu sou o Gabriel, engenheiro especialista em energia solar. A minha pergunta de hoje para vocês é a seguinte: com as variantes do vírus corona, muitos países têm recomendado o uso de máscaras mais profissionais, que são mais eficientes, como as cirúrgicas e as PFF2. O que sabemos sobre isso? Muito bem, até estão chegando hoje, eu vou até acrescentar, olha aqui, ó, a tal de KSK equivalente a N95. Ele está perguntando exatamente sobre a qualidade das máscaras. Qual delas hoje já se sabe é a mais eficiente ou que tipo de máscara a gente deve usar? Vamos perguntar para quem, tanto faz, fique à vontade. Doutora Ananda ou doutor Roger poderão começar respondendo essa. Faça favor. Mário, eu vou puxar para mim de novo essa resposta, porque lá, eu trabalho justamente com isso, né? E perfeito. Trabalho com controle de infecção hospitalar, medidas de prevenção, uso de máscara, estou acostumado com isso. Todos os médicos estão, na verdade, né? Mas a gente estuda um pouquinho mais a fundo isso, já está mais acostumado a implementar o uso desse tipo de equipamento no hospital. Por favor. Máscara, acho que foi a primeira vez que se utilizou e se indicou o uso de máscara de forma tão ampla no mundo para conter uma doença, certo? Até então, mesmo na gripe H1N1, ninguém lembra, né, de pessoas transitando de máscara na rua. Isso é algo que já é mais comum em alguns países asiáticos, as pessoas que têm resfriados comuns mesmo, ou gripe, não saem de casa sem máscara. Isso é uma questão cultural, é uma questão de educação, de respeito para eles, né, que eles não podem andar sem máscara se estiverem com sintomas de resfriado. Por que se usa máscara? Porque é uma medida, diante de uma situação de pandemia, de epidemia, que se perde o controle da situação, a gente tenta utilizar medidas que sejam, que façam sentido, né? E a máscara é o que faz sentido. Por que se indicou máscara de pano? Máscara de pano não se usa em ambiente hospitalar, mas o fato de ter uma barreira diante do rosto, né, especialmente da boca e nariz de alguém que esteja tossindo ou respirando, a gente impede a disseminação a longa distância de partículas respiratórias com o vírus. E é importante, eu vou puxar um comentário que eu queria fazer da primeira pergunta, que vai servir para complementar essa resposta também. O Dr. Roger falou sobre as manifestações clínicas de Covid, que são muito variáveis. E uma coisa que mudou muito do SARS-CoV-2 para o SARS-CoV-1, que se chamava SARS na época, já faz aí alguns anos, década de 90, né, que aconteceu a epidemia, por que aquele vírus SARS-CoV-1 não teve disseminação tão importante quanto teve, como teve o SARS-CoV-2? Porque quem adoecia com SARS-CoV-1 ficava muito doente, e a transmissão da doença só acontecia próximo ao início dos sintomas da doença. Então, você não via uma pessoa com um resfriadinho, com uma dorzinha nas costas, transmitindo. Quem tinha SARS-CoV-1, quem tinha SARS, ficava realmente doente, abatido, febre alta, se sentindo doente e procurava atendimento médico. Era muito mais rápida essa reação, é isso? Ela já começava intensa, né? Já derrubava, e o cidadão não saía por aí transmitindo. Exato, a pessoa ela não se sentia vontade para ir trabalhar, não sentia vontade para ir no encontro com amigos, ela acabava procurando o hospital, transmitia então para menos pessoas. O Covid, a gente sabe que pode transmitir até assintomático,
pode transmitir com poucos sintomas. Então, todo mundo tem, né? Tem pessoas que têm coriza, que tem uma tossezinha de vez em quando, e muitas vezes não consegue nem diferenciar o sintoma de Covid de uma reação não infecciosa como essa. Isso faz com que alguém... Até se perceber isso, ela já estava no mundo praticamente. Exato, né? Então, a pessoa às vezes percebe que está realmente doente no 5º dia de doença, quando vê que algo está errado, que tem febre, começa a surgir um aumento dos sintomas. Isso também motivou, essa preocupação motivou o uso de máscara, porque se as pessoas podem transmitir com poucos sintomas, o uso de máscara pode ser um mecanismo de proteção para a população em geral. E essa máscara de pano é a melhor? Não é a melhor, mas é a mais acessível, e é a que se poderia produzir em larga escala, qualquer um com um pedaço de pano em casa poderia fazer uma máscara. E isso, por si só, se entendeu como algo que teria ação coletiva, né? As pessoas simplesmente teriam menor chance de transmitir, de espalhar o vírus para as pessoas em volta. Em ambiente hospitalar, a gente usa 2 máscaras, basicamente. Máscara cirúrgica, que é essa que eu uso agora, e a máscara N95, ou KN95, que é essa máscara que você demonstrou agora para a gente, né? A máscara cirúrgica é uma máscara bem versátil, ela é uma máscara de produção mais simples, mas ela tem 3 camadas também, ela tem Essa que o senhor está usando aí, praticamente. Essa que eu estou usando, exatamente. Essa é uma máscara de uso hospitalar. É uma máscara melhor que a de pano, né? E ainda assim é uma máscara que qualquer um pode usar com tranquilidade, não incomoda tanto no dia a dia e já garante uma boa proteção, certo? Bom, independente da máscara, para a gente tentar fechar essa resposta, independente da máscara, o importante é que ela fique vedando nariz, e lateral e baixo. Quer dizer, não pode ter entrada lateral em cima, não pode ficar muito bamba. A ideia é essa, é impedir que as fossas nasais ali, os buracos e a boca tenham contato com a área externa. Caso contrário, não adianta estar com a máscara, não é isso? Exatamente. E a máscara N95, o PFF2, que é essa máscara com maior poder de filtração, que filtra partículas menores, ela é mais difícil de ser utilizada, porque não só incomoda mais no uso diário, como também ela exige um treinamento, a capacidade de a pessoa perceber se está vedada ou não. Quando eu vejo alguém usando o N95, a máscara ou PFF2, que não foi treinada, a gente percebe isso na hora, porque a pessoa não fica bem adaptada, né, e a pessoa não consegue utilizar adequadamente. Então, não seria o caso a gente pensar em todo mundo usar a N95, uma máscara com maior potencial de filtragem, se as pessoas não conseguem usar adequadamente. Eu acredito que o uso de uma máscara cirúrgica, de forma geral, seria o ideal. Quem não pode usar uma máscara cirúrgica, pode usar uma máscara de tecido mesmo, né, bem feita, que seja limpa, que seja bem cuidada, para que a pessoa tenha algum grau de proteção. Mas a escala de proteção seria essa, de pano, depois a cirúrgica, depois a N95. Pois. Eu apenas complementando aqui como curiosidade, a 95 tem uma faixinha de alumínio aqui em cima, e você dobra aquele alumínio e aperta aqui dos dois lados do nariz. Então, ela fica grudadinha, que ela chega a machucar, eventualmente, estolar, mas ela veda. É por isso que o doutor disse da dificuldade, que é todo mundo usar 95. Curiosidade, as meias lupo entraram quase em concordata, porque pararam de vender, as lojas estavam fechadas, elas passaram a fazer máscaras. Não estou fazendo propaganda dela, não, mas olha que máscarazinha pequenininha, mas interessante, produzida. Eles pararam de fabricar muitas meias e passaram a fabricar máscaras. E ela realmente, ela veda. Se você colocar aqui, ó, sabe, ela entra aqui assim e fecha. Eles fizeram algo interessantíssimo. Vale apenas como curiosidade. Vamos para mais uma pergunta que agora também vai envolver a doutora Nanda e o doutor Roger, porque vai falar de especialidades diretamente. Eu vou para o empresário Tiago Ismael Neves, da Max Monk. Tiago, vamos perguntar, por favor, com áudio desde o comecinho agora. Vamos lá. Olá, meu nome é Tiago, sou empresário e gestor financeiro. Sabemos que a doença afeta as pessoas de forma diferente e deixam sequelas também diferentes. Quais são seus efeitos nas pessoas infectadas? Que órgão tem seu funcionamento prejudicado pelo coronavírus? Muito bem, eu posso começar com os nossos dois especialistas, depois vamos também novamente para o infectologista. Mas ele está perguntando exatamente que a doença afeta as pessoas de maneiras diferentes, como a gente já disse, e deixa sequelas diferentes. Doutor Roger, posso começar com o senhor agora, pedindo licença à doutora Nanda.
no aspecto da pneumologia, me parece ser uma das áreas mais afetadas na maior parte das pessoas. O que o senhor pode dizer? O pulmão é o órgão-alvo, né, do coronavírus, é o que faz boa parte dos pacientes terem problemas e irem para a UTI. Agora, a grande maioria dos pacientes, Mário, eles têm uma piora, geralmente, quando são pacientes graves, né? Tem uma sequela, desculpa. Então, quando o paciente vai para a UTI, ele entra em insuficiência respiratória, com lesão pulmonar importante, a gente acaba acompanhando esses pacientes nos meses após a doença e o paciente pode ficar com certa sequela pulmonar. Agora, eu digo o seguinte, é raro a sequela pulmonar, não é uma coisa tão comum como se propaga por aí. Fique tranquilo, você, se já teve Covid, a maioria dos doentes que ficam com sequelas são aqueles que estiveram em UTI, e o acompanhamento desses doentes ao longo de semanas e meses, a gente percebe uma cicatrização, né? O que tem incomodado mais os doentes no pós-Covid, que a gente chama de, ou atualmente long Covid, né, que é o Covid longo, vamos dizer assim, né, são as persistências de sintomas de falta de ar, de cansaço, de tontura, de dor de cabeça, sintomas neurológicos, sintomas de uma maneira geral, e depois os outros que a doutora Ananda vai falar. Obviamente que numa doença, num contexto de pandemia, com tanta gente infectada, a gente vai acabar vendo mais pacientes com sequela pulmonar. Mas eu já tranquilizo para aqueles pacientes que tiveram um Covid mais leve, sem necessidade de internação, que não há necessidade de um acompanhamento intenso se você não tiver tanto sintoma de falta de ar. Deixa eu aproveitar, antes que a doutora Ananda entre na especialidade dela, e fazer uma indagação que me parece ser interessante. Há quem diga que nós devemos beber mais água durante o dia, que se a garganta estiver molhada, é mais fácil, se porventura o vírus chegar até ela, ir para o estômago e não ir para o pulmão. Tem alguma verdade nisso, doutor Roy? Existe a verdade de que beber água protege, sim, de doenças respiratórias, mas é por um outro princípio, Mário. É pelo princípio de manter a umidificação da via aérea. Porque nós temos, na nossa via aérea, uma mucosa que protege da entrada das vírus e bactérias até o pulmão. Então, e temos cílios respiratórios que batem no dia a dia fazendo a limpeza, como se fosse uma vassoura, um tapete. Quando a gente tem um ambiente muito seco, por exemplo, pacientes que vão fazer uma viagem a Brasília, né, que é um ambiente aqui no país que é muito seco. O Planalto Central é muito exatamente. seco. Eles têm dificuldades e podem ter mais doenças respiratórias, porque se tu tiveres com a via aérea seca, a facilidade de um vírus e bactérias penetrar na tua parte respiratória é maior. Então, beber água tem nesse sentido, sim. Perfeito. Muito bem. Enquanto a doutora Ananda se prepara para nos falar das sequelas na sua especialidade, que é cardiologia, eu quero só acrescentar que o Evandro Ferreira Gomes me diz aqui, doação do supermercado Compro e Fácil, 10 cestas básicas que serão entregues amanhã na sede da CIT. Maravilha, você doa o que pode e como pode. Se não quiser doar financeiramente, entrando no nosso QR Code, pode doar cestas básicas. Com o maior carinho do mundo, elas serão entregues às pessoas carentes. Doutora Ananda, complementando agora com a sua participação em relação às sequelas na área da sua especialidade, cardiologia. Por favor. Então, Mário, a gente sabe que os pacientes que têm insuficiência cardíaca, né, um coração mais fragilizado, esses pacientes tendem a evoluir de uma forma mais grave na doença quando infectados pelo SARS-CoV. A gente sabe que esses pacientes têm uma reserva cardíaca menor, então tem uma internação mais prolongada, né, na fase inicial da doença. Esses pacientes precisam de mais assistência. A gente percebe também que os pacientes muito idosos, né, têm menos massa muscular, menos reserva cardíaca também, então tem uma evolução às vezes mais difícil. E grande parte dos pacientes que antigamente descompensavam mais facilmente por outras infecções respiratórias, atualmente estão mais em casa porque não estão se contaminando tanto. Então, não temos visto tantos pacientes internando, mesmo com doença cardíaca grave, porque não tiveram contato com o vírus. Isso é uma coisa que a gente viu de positivo.
E nas sequelas mais tardias, né, os pacientes, a gente tem visto vários estudos mostrando pacientes que tiveram o quadro inicial do SARS-CoV com arritmia do coração, né, o coração bate descompassado. Isso a gente vê em outras infecções virais e bacterianas, mas agora tem mais trabalho mostrando isso está mais evidente do que nas outras infecções. A gente vê os pacientes tendo inflamação do músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite, que também não era tão prevalente em outras viroses, em outros quadros bacterianos. A gente vê inflamação da membrana do coração, que reveste o coração no pericárdio, pericardite. Então, todos esses pacientes precisam de bastante cuidado na internação e depois que saem do hospital. E, na maioria das vezes, os pacientes conseguem se recuperar, né? A gente não tem, assim, visto pacientes com desfechos tão graves, nos quadros leves, mas isso muito vai depender do tempo de internação, né, idade, outras comorbidades, né, a parte renal, se o paciente tem ou não disfunção renal, se o paciente tem ou não diabetes. Então, tudo isso vai fazendo diferença na fase tardia, né, que o Roger comentou, né, do long COVID. Então, esses pacientes precisam, sim, de acompanhamento, precisam de reabilitação, ou seja, fisioterapia respiratória, fisioterapia para mobilidade, para a parte cardiológica. Todo esse acompanhamento é bem importante para que o paciente volte à sua condição antes da doença, né? Só queria complementar, Mário. Fique à vontade. Que eu acho que é uma coisa bem importante, acabei esquecendo de falar, e é o que a gente acaba mais se preocupando num pós-Covid, um subagudo, vamos dizer assim, até os 30 dias de doença, que é os eventos tromboembólicos, como a embolia pulmonar, por exemplo. E isso não tem relação com gravidade, nem sempre tem relação com gravidade. Recentemente eu peguei um moço maratonista com uma doença leve e que numa sexta-noite me ligou com um sintoma, a gente fez um diagnóstico de embolia pulmonar, foi parar no SOS Card, fez a tomografia e mostrou embolia. Sem gravidade, está tratando, está tudo bem. Para quem não sabe, para quem não conhece, o que é a embolia? O que o senhor está querendo dizer na linguagem aberta para todo mundo entender? Exatamente. Então, não se sabe, claro que existe um processo inflamatório envolvido em relação à COVID, mas por que ela causa tantos eventos tromboembólicos? O que seria isso? São os coágulos que podem sair de um vaso de uma perna e parar no pulmão, ou eventualmente coágulos até arteriais, né, podendo parar no cérebro e tudo mais. Provocando AVCs, eventualmente. Isso, causando AVC. E a embolia pulmonar ela pode ser um quadro fatal. Então, a gente faz esse acompanhamento. A preocupação maior sempre é nesses primeiros 30, 60 dias, para aquele acompanhamento de doentes que tiveram COVID e que poderiam ter um risco aumentado de ter embolia pulmonar depois disso. Claro que, dentro de uma história clínica, a gente faz a história até familiar, história da pessoa, uso de anticoncepcional, uso de outras drogas que poderiam favorecer a isso, ou viagens recentes e tudo mais, né? Pois não. Muito bem. Doutor Roger, gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a outras especialidades que o senhor acompanha mais de perto também? Fique à vontade. Parte neurológica também, né? Ô, Mário, a gente também... Isso, fique à vontade, por favor. Vamos completar para a gente partir para a próxima. Eu também, né, quando o Roger estava falando de coágulo, a gente também tem que pensar para o coração, né? Os pacientes podem ter um infarto, né, na vigência da COVID, piora de placa e por trombo também, né, que pode obstruir as artérias do coração e fazer um infarto na vigência do COVID. As alterações neurológicas nos pacientes com encefalite, com AVC, com bastante perda de massa muscular, então esses pacientes ficam muito enfraquecidos na vigência do quadro mais arrastado da COVID, é bem importante lembrar isso aí. Mais para a gente lembrar. Essa da massa muscular é a tua área, né, Ananda? Mas é importantíssimo, sempre digo aos pacientes, quando for voltar à sua vida, né, volte gradativamente. Isso. A gente vê isso muito em mulheres que parece ter uma alteração hormonal envolvida, em que quando a pessoa sai da COVID, fechou 10, 14 dias, enfim, e que foi determinado para ela de ficar em tratamento, ela volta à sua atividade e ela pode ter uma fraqueza, uma sensação de dor muscular. Hoje mesmo eu peguei no consultório um moço
que estava com fraqueza muscular. Então, ele fez uma fraqueza muscular importante. Na hora que ele foi descer da maca, ele quase caiu, né, porque ele não conseguia se sustentar com as próprias pernas. É claro que esses são casos raros, né, Mário? A gente sempre lembra aqui que a grande maioria dos casos evolui bem, mas são coisas que a gente deve citar porque estão relacionadas à doença. Poxa, é impressionante o que estamos descobrindo diariamente sobre essa doença. Compreendem? Faz um ano que todo mundo está de olho para tentar descobrir isso, aquilo, ligar os fatos, amarrar dois conhecimentos para criar um terceiro. E mesmo assim, diariamente, nós estamos, esses especialistas maravilhosos, estão sendo surpreendidos por reações que nunca aconteceram com outros vírus, com bactérias, com outro tipo de provocador de doença como tivemos até então. Ao mesmo tempo, o que está se descobrindo numa velocidade impressionante, e hoje a tecnologia digital nos ajuda muito nisso, os computadores pensam rapidamente também, unindo conhecimentos, mas é, sem dúvida, uma evolução em um ano na medicina, eu não tenho a menor dúvida, talvez a evolução do século já antecipadamente. Vamos para mais uma pergunta? As atividades econômicas têm sido muito prejudicadas nesse período de pandemia. A necessidade do isolamento, evitando-se aglomerações, medidas de restrição a funcionamentos disso, daquilo e daquilo outro. A pergunta vem do empresário Rodrigo Raul Reis Júnior, da Inova Negócios Imobiliários, é sobre esse assunto. Pergunta aí, Rodrigo, por favor. Boa noite, tudo bem? O meu nome é Rodrigo Júnior, falo em nome da Inova Negócios Imobiliários. E a minha pergunta hoje é a seguinte: de que maneira podemos encontrar caminho para conciliar o combate à pandemia e o funcionamento das atividades? Bom, talvez nós tivéssemos que ter um administrador ou alguém ligado à área de gerência de negócios, mas evidentemente nós vamos perguntar do ponto de vista clínico, quer dizer, até onde é possível a gente juntar as duas coisas, continuar o trabalho, continuar aproximando-se com a parcimônia, com o cuidado necessário. O que é que vocês poderiam dizer? Aí eu tenho a impressão de que vai até ser mais uma opinião pessoal, mas baseada na experiência de cada um de vocês. Como fazer isso? É possível? Doutora Ananda, doutor Roger, doutor Sérgio, contem para a gente. O que vocês pensam? Posso? Bom, depois a Ananda e o Roger vão comentar também. E realmente existe um grau aí de percepção pessoal, tá, Mário? E essa é a pergunta de 1 milhão ou até 1 trilhão de dólares, né? Porque é verdade. A gente é o que todo mundo quer saber. Como conciliar, roda, Jiquiti. Né? Exatamente, exatamente. O que a gente tem que entender, né? A gente tem que saber, a gente tem muita coisa que se faz em relação à prevenção de COVID, ou que foi feito, não são baseados em verdades absolutas, porque a gente está aprendendo, né? Como você mesmo falou, a gente tem muito conhecimento acumulado, mas nem tudo ainda é definitivo. E muita coisa a descobrir e aprender. E eu entendo que todas as medidas utilizadas, elas têm um interesse de auxiliar a sociedade, não de interferir negativamente. A gente quer proteger a população do vírus, ao mesmo tempo que permita o funcionamento mínimo aí das atividades econômicas, que também é essencial. Sabendo alguns princípios básicos, a gente pode tentar conciliar a atividade, né, específica, cada órgão, cada segmento, vamos chamar assim, industrial, comercial, de serviço, vai ter que, ou já teve, né, e pode ainda implementar coisas novas, no objetivo de mitigar, né, reduzir o risco de transmissão. Isso, assim, a gente sabe como é que o vírus é transmitido, a gente sabe que se transmite mais em lugares fechados, com aglomeração, podemos trabalhar em cima disso. Como cada instituição, como cada empresa vai trabalhar, tem que adequar a sua realidade. Home office pode ser feito? Opa, vamos diminuir um pouquinho, então, o acesso aí de funcionários à empresa. Podemos, por exemplo, manter maior ventilação, maior distanciamento, mudar o horário de turno, né? Fazer atendimento por teleentrega, atendimento à distância, atendimento online. Isso é uma coisa que modificou muito. O que é interessante dessa epidemia é que a impressão que eu tenho é que ela acelerou tecnologias que já existiam, mas eram pouco utilizadas, né? Como teleconferência. Isso era muito pouco utilizado, as reuniões eram muito presenciais. Isso foi um benefício
em relação à capacidade das pessoas se comunicarem, né? Tanto de forma comercial ou não. E isso, com certeza, vai continuar depois da pandemia. Isso vai ser utilizado, vai continuar sendo utilizado. Então, é importante que quem trabalhe numa empresa, num comércio ou num serviço, tenha assistência de alguém que entenda do assunto e possa, né, tentar formular a melhor maneira do seu trabalho. Não existe uma regra geral, tem as regras básicas que a gente pode entender e adaptar, né? Nem tudo pode servir para cada segmento, mas eu acho que a ideia é essa, é tentar permitir o funcionamento, né? Um pouco de se reinventar no seu negócio e garantir o funcionamento do serviço e do emprego das pessoas que ali trabalham. Pois não. Fique à vontade, doutora Nanda, doutor Roger. Tem uma situação que seria muito importante que, desde o início dessa pandemia, o nosso empresariado tivesse tido uma maior conscientização, ou, de repente, até tivesse sido explicado melhor para ele. A cabo de um ano atrás, uns 10 meses atrás, quando a pandemia começou a disseminar em Santa Catarina, me procurou um empresário do ramo de academias, não é daqui da região de Tijucas, porque ele tinha estudado o assunto e ele precisava fazer um rastreamento dos funcionários dele, né? E ele viu que isso era muito caro. Então, assim, a testagem em massa de funcionários dentro de uma empresa, isso tem um custo alto, né? Mas isso deveria ser colocado de uma maneira mais metodológica, de repente baseado em sintomas, existe até empresas que fazem isso, em que se tu fizeres a testagem dos teus funcionários seriadamente, como aconteceu na Coreia do Norte, tu consegue impedir a disseminação do Covid dentro da tua empresa e, obviamente, aliado a essa situação que o Sérgio colocou, como evitar ambientes fechados e tudo mais. E quando tu colocaste ali que isso deveria ser do empresário, não, Mário, infelizmente, porque é uma doença muito complexa, ela muda mês a mês as evidências, né? Por exemplo, hoje a gente já sabe que a doença ela é transmitida pessoa a pessoa. E o CDC, tanto a OMS, falam isso há muito tempo, é person to person. Então não vai pegar da sacola de supermercado, você vai pegar conversando com alguém, vai pegar numa mesa de cafezinho, né? Numa mesa de vinho, né? Então, às vezes a gente vê muita gente preocupada em varrer o chão e limpar o chão e não se preocupar com a aglomeração de pessoas. Então, são duas situações, ambientes fechados e aglomeração de pessoas. E o empresário, ele pode fazer isso, ainda pode, eu acho que ainda deve, investir no rastreamento dos seus funcionários, porque a testagem hoje, ela é dificultosa, ela tem um custo para os seus funcionários, ela é cara, mas, de repente, feito de uma maneira organizada, metodológica, ele conseguir rastrear casos internos e diminuir a disseminação da doença não só dentro da sua empresa, como em toda a região, né? Pois não, o senhor falou em rastreamento, eu acho um negócio interessante, porque no mês de maio do ano passado, vejam como são as coisas, eu recebi uma ligação de um médico de Itapema, na região de Itapema, que falava em colocar um QR Code na entrada dos estabelecimentos da cidade para poder rastrear quem estava ou não contaminado. Maio do ano passado. Naquela oportunidade, ninguém entendia o que ele estava querendo dizer. Eu confesso a vocês que achei uma piração. Como QR Code, como é que você vai saber disso? E hoje a gente compreende como estava avançada a ideia daquele médico lá em maio do ano passado. Doutora Nanda, o que é que a senhora pode acrescentar em relação a isso? Economia e manutenção da saúde e da vida das pessoas. Mário, eu acho que assim, as pessoas vão relaxando nas medidas de cuidado, né? Você percebe que já está tanto tempo nessa, né, de usar máscara e tudo mais. Acho que é muito a vacina está chegando. Né, já peguei uma vez, né, há um ano atrás, 6 meses, agora a gente sabe que com a nova variante, né, os pacientes estão mais graves, então mesmo quem já teve pode ter outro evento, enfim. E acho que o treinamento nas empresas é muito importante, sabe? De ensinar realmente esses cuidados e estar sempre reforçando isso, para que as pessoas não esqueçam de usar corretamente a máscara, trocar a máscara a cada tempo, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, né? Meus tios têm empresa no interior de Minas, eles fizeram toda uma logística dentro da empresa
com os turnos de funcionários diminuindo a circulação de pessoas, ao invés de reduzir a jornada dos funcionários, eles ampliaram a jornada dos funcionários e dividiram por turnos, colocaram chuveiro na entrada da empresa para que as pessoas viessem de fora, tomassem seu banho, trocassem a sua roupa e vice-versa na hora de ir embora para casa, né? Tem evitado que façam refeições no mesmo lugar muitas pessoas. Então, são medidas que fazem diferença mesmo, que quando você tem contato, como o Roger falou, de pessoa para pessoa, né? E acho que isso também é importante a gente, né, lembrar aí. Treinamento, tem que sempre estar batendo nessa tecla, bem importante que as pessoas não esqueçam de que precisam continuar se cuidando, mesmo já tendo tomado vacina, né? Isso é fundamental, acho. Muito bem, vamos lá para mais uma. Quanto à possibilidade de agravamento da condição de saúde decorrente da doença? Quem nos traz a pergunta é o mestre de Taekwondo, Vandeir Fugaza, da Academia Arte Olímpica. Por favor, mestre, pergunte. Olá, sou o Vandeir Fugaza, da Academia Arte Olímpica Taekwondo. Gostaria de fazer umas perguntas. Quais as condições predisponentes para a doença grave Covid-19? E o que alguém poderia fazer para reduzir o risco da infecção grave, além dos cuidados gerais de distanciamento e hábitos de higiene? E quais seriam as complicações cardíacas e pulmonares mais comuns também? E o que esperar aí o pós-Covid, aí, das complicações a longo prazo em decorrência da doença? Obrigado, Wander. Bom, tenho a impressão de que pelo menos essa parte final das indagações dele já foram respondidas antecipadamente. Como a gente não sabia quem iria perguntar, vocês já falaram bastante aqui sobre complicações cardíacas, pulmonares mais comuns, o que esperar das chamadas complicações a longo prazo e o que fazer para reduzir o risco de infecção. Agora, essa primeira pergunta dele, que eu acho que dá para a gente dar uma melhorada na compreensão. Ele pergunta quais são as condições predisponentes para a doença grave a partir da Covid-19. Há quem diga assim, não, mas fulano não morreu da Covid, ele morreu do coração. Mas ele não iria para o hospital se ele não tivesse tido a Covid. O coraçãozinho estava ali funcionando relativamente bem. O que é que vocês podem dizer dessas condições predisponentes? Talvez comorbidades, fosse o termo. Mário, a gente vê que os pacientes que têm hipertensão arterial, os pacientes que são diabéticos, os pacientes que têm obesidade, os pacientes que têm doença cardíaca ou insuficiência cardíaca, né, doença arterial, ou seja, tem cirurgia de ponte de safena, tem vários stents no coração, pacientes que já tiveram inflamações, miocardites prévias e ficaram com sequelas de insuficiência cardíaca, os pacientes pulmonares com DPOC, asma, né, os pacientes com insuficiência renal crônica, que os rins não funcionam direito mais, ou estão em processo, às vezes, de hemodiálise, os pacientes que estão em quimioterapia, são os pacientes que têm maior suscetibilidade a evoluir com desfecho mais grave da doença, né, internam mais, a taxa de mortalidade tem sido mais alta nesses pacientes, internações muito prolongadas. Então, a gente tem que tentar sempre manter esses pacientes que têm essas doenças crônicas em assistência médica a nível ambulatorial, com seus médicos, com seus especialistas que os acompanham, né, manter as suas medicações em dia. A gente percebeu muito isso já no ano passado, que os pacientes ficaram fugindo dos consultórios com medo de se contaminar, com medo de ir ao médico, e a gente percebeu ali por metade de julho que os pacientes estavam vindo muito descompensados no consultório, e muitas vezes a gente fica segurando de internar, né, adiando uma internação hospitalar pelo risco de se contaminar durante a internação. Então, o paciente que tem doença crônica, mas que adere ao seu tratamento, consegue compensar no consultório, esse paciente não precisa internar, né? A gente vê que o fato de estar menos exposição no inverno, né, menos usando máscara, os pacientes estão tendo menos pneumonias bacterianas, o Roger depois pode até falar um pouquinho mais. Então, nesse último ano, a gente internou muito menos paciente do que habitualmente a gente interna no inverno, porque tem pneumonia, o paciente tem insuficiência cardíaca, descompensa o pulmão e o coração, precisa internar, ficar vários dias no hospital. Então, quando as doenças de base do paciente, reforçando o que eu falei, estão bem compensadas, a chance desse paciente internar e, consequentemente, se expor ao vírus também reduz, né? Hoje,
Fique à vontade, pode prosseguir, doutor. Falando sobre essa questão da pneumonia da doutora Nanda, hoje uma colega lá de Araranguá mandou um caso para discutir e ela perguntou, Roger, o que tu acha que é isso? Eu disse assim, é uma pneumonia. Pneumonia? Tipo, coisa rara, né? Hoje em dia, pneumonia bacteriana. Pneumonia bacteriana, esse é o caso de livro, né? Vamos publicar, porque é tanta Covid. Meu Deus. Mas, Mário, assim, quando a gente entra numa UTI, a gente começa a observar, né? Entra num hospital, né? Que hoje são verdadeiros campos de guerra, a gente começa a observar o perfil dos pacientes. E grande parte dos pacientes que estão lá em estado grave, eles têm alguma comorbidade, assim, né? Como principal delas, talvez o que eu mais acredito é a obesidade, porque quando a gente vê pacientes jovens sem outras comorbidades, a obesidade, 90% das vezes, ela está envolvida. Mas quando a gente começa a pegar isso do consultório, no pós, e especular melhor, né? Como é que é a atividade de vida diária dessa paciente, são pacientes também inativos, né? E talvez isso a Nanda depois possa falar melhor. Então, a inatividade física, ela é tão importante quanto a obesidade. Por quê? O princípio do paciente piorar com Covid é porque ele precisa ter um corpo, um pulmão, um coração, para que aguente aquele estresse ocasionado pelo vírus. E esse estresse, ele é individual, né? Às vezes até a gente percebe isso familiar. Não sei se o Sérgio pode acrescentar isso, a gente já tem alguma coisa de evidência falando disso. Mas alguns pacientes, mesmo que jovens, têm doença grave, só que ele aguenta aquela doença. Ele não precisa internar, ele não precisa de oxigenoterapia, mas ele tem uma pneumonia, né, grave. Agora, essa mesma pneumonia, num paciente idoso com comorbidade, faz com que ele possa ir para uma UTI ou até ir a óbito. Mas também temos pacientes idosos com doenças leves, que não chegam a cometer o pulmão, assim como temos os jovens, né? Então, a grande questão é em que paciente ele vai ter mais processo inflamatório. E essas comorbidades citadas pela doutora Nanda são as que mais aparecem mesmo nesse caso. Só complementando, então, Mário, por favor. É muito interessante que essa pergunta veio justamente de um instrutor de taekwondo, porque ele é alguém que trabalha com atividade física, né? E isso é essencial, foi comentado aqui já pelos meus colegas, a atividade física, a pessoa estar saudável, né, para se preparar para uma possível doença. Isso serve para qualquer situação de saúde, de doença, na verdade. Mas não era muito normal isso não, né, doutor? Justamente a gente porque... estar normal e se preparar para uma doença, isso nunca foi normal na cabeça da gente. É Sim, impressionante. Exato. Enquanto a gente está saudável, a gente não se preocupa com uma doença, né? Mas aquela pessoa que adoece por algum motivo qualquer, ela tem uma chance melhor de se recuperar se estiver saudável. Isso no Covid parece que chama mais atenção ainda, especialmente a questão metabólica. Metabólica eu digo em relação à capacidade da pessoa metabolizar a sua fonte energética, na glicose e a gordura corporal. O que é interessante? A gente vê pessoas com obesidade ou sobrepeso tendo mais doença grave de pessoas que não têm obesidade e sobrepeso. Mas o que chama atenção também é que existem pessoas que, ao olhar para aquela pessoa, você não identifica obesidade nem sobrepeso. A pessoa está dentro da faixa de peso da normalidade. Mas existe uma coisa chamada gordura visceral, quer dizer, gordura que se acumula entre os órgãos do abdômen, e isso é uma questão um pouco genética até. Tem pessoas que desenvolvem gordura visceral antes de ter gordura corporal. Quer dizer, a pessoa já tem um princípio de diabetes, já tem um risco de um descontrole de insulina e do manejo da glicose, e isso parece ser também um fator de risco para a COVID, né? Quando a gente fala também em doença e prevenção de doença, a gente pensa em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Ora, se alguém tem 80 anos de idade, essa pessoa não pode modificar a sua idade. Mas se ela está acima do peso, ela pode reduzir o peso. Se ela é tabagista, ela pode deixar de fumar. Se ela tem uma alimentação que não é saudável, ela pode buscar uma alimentação saudável. Isso é essencial. E é interessante que o benefício disso se dá muito rapidamente. A pessoa pensa, eu não vou fazer uma dieta que vai levar 6 meses para me beneficiar disso. Não, isso pode ser em questão de 3 a 4 semanas, o organismo já começa a atuar de forma diferente, já começa a estar mais saudável, a pessoa não precisa nem perder muito peso para
para sentir o benefício disso, né? Às vezes a pessoa já começa a sentir melhor, a pessoa que está acima do peso, né? Antes de perder o peso alvo que ela gostaria de perder, por exemplo, estou falando aqui de peso corporal, né? O benefício de saúde já aparece. Assim como o tabagismo também, o Dr. Roger sabe muito melhor do que eu, a doutora Nanda também, porque o tabagismo é um fator de risco elevadíssimo para a doença cardiovascular, mas o benefício ele se demonstra rapidamente com a interrupção do tabagismo. Então as pessoas têm que se conscientizar, procurar auxílio de profissionais da saúde, se necessário, para tentar equilibrar aquilo que é possível, né? Aquilo que não podemos mudar, mas aquilo que é possível a gente tem que buscar melhorar. Ok. Bom, as duas próximas perguntas, e eu vou explicar por que eu vou chamar duas perguntas em seguida, porque a próxima praticamente já foi respondida com o maior carinho e respeito a Michele Martining, que é proprietária da loja La Conquista. Mas, evidentemente, ela gravou a pergunta, aí eu vou colocá-la no ar e a partir daí vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo que eu já vou chamar a próxima. Por favor, Michele, o que é que você gostaria de saber, que eu acho até que já sabe na participação dos nossos gigantes? Por favor. Boa noite. A gente não vê uma discussão entre a classe empresarial e a sociedade com as medidas que devemos tomar. Qual seria a solução para a gente tratar tanto do comércio quanto das pessoas? Entenderam bem, né? Na pergunta anterior, que acabou sendo respondida pelos nossos 3 especialistas, eles deram sugestões que respondem perfeitamente, imagino eu, ao que a Michele Martining, que de uma maneira muito carinhosa, gravou essa pergunta e nós não imaginávamos que a resposta pudesse ter vindo anteriormente. De qualquer forma, eu vou pedir até a Michele, se estiver nos acompanhando, se quiser fazer alguma observação no chat lateral do YouTube, complementando alguma dúvida que ainda tenha permanecido, que faça, por favor. E já vou chamar em seguida a participação do José Vanderlei Tomás, que é gerente de engenharia industrial da Porto Belo, que vem com a próxima indagação. Vamos saber o que é que está perguntando aqui o Vanderlei. Diz aí, Tomás. Que critérios são levados em consideração para adotar essas medidas e como podemos saber os reais efeitos delas? Do que ele está falando em medidas? Ele está dizendo o seguinte: Santa Catarina tem enfrentado um período delicado nesses primeiros meses de 2021, muito principalmente. As cidades da Grande Florianópolis estão adotando medidas conjuntas, mais ou menos, na semana passada. Sobre isso, a pergunta dele em relação a essas medidas. Fecha isso, abre aquilo, na área externa, parque, praia pode, não pode, aglomeração não pode, mas no ônibus pode, quer dizer, deve ser bem difícil ter essas medidas a serem tomadas nas mãos. Como é que, do ponto de vista médico, vocês conseguiriam ajudar um pouquinho a compreender isso? Acho que é um tema complicado, como o Dr. Sérgio falou, né, se nós tivéssemos uma resposta para isso, mas existem alguns pontos que a gente vê que acabam sendo, são talvez situações que vão se repetindo e que não geram tanto resultado. Os critérios, eles não são somente técnicos, eu até tenho que entender isso numa gestão política, por exemplo, da pandemia. Os critérios, eles também são simbólicos, né? Então, eventualmente, você caminhar aqui na beira-rio sozinho de máscara não faz sentido técnico, só que ele tem um sentido simbólico, porque você precisa controlar isso nas pessoas, você precisa explicar para a pessoa que aquilo que você está vivendo um momento de pandemia. E os critérios, eles também são de fiscalização. Então, recentemente, teve uma discussão lá, aqui na Grande Florianópolis, sobre as academias. Então, as academias estavam liberadas e as de condomínios, edifícios e prédios não. E o questionamento que foi feito é exatamente em relação a isso. Olha, como eu posso liberar uma academia, né, que tem um cunho comercial e a academia do prédio isoladamente não? E a resposta do pessoal da vigilância foi exatamente isso. Na academia do prédio eu não consigo fiscalizar. Agora, tecnicamente, a gente sabe que isso não faz muito sentido. E, obviamente, as pessoas acabam se indignando e perdendo um pouco da credibilidade dessas medidas. Eu digo a vocês assim que a gente tem lido muito sobre isso. Eu tenho um colega que participa ativamente também nessas decisões e, sinceramente, o que a gente tem visto mais, tanto em consultório e o que a gente tem escutado
em relação à contaminação de pessoas, elas têm acontecido muito dentro de casa, né? Isso, tem estudos mostrando isso. O que é o dentro de casa? É o convívio com outras pessoas, porque ali você se solta, você tira a máscara, você abre um vinho, você toma um café, e principalmente em festas, né? Festas noturnas e festas clandestinas. Então, hoje mesmo eu estava conversando com o dono de um restaurante e eu comentei com ele, fechar o restaurante, talvez, você pode limitar o horário do restaurante, mas fechar o restaurante totalmente não seja a melhor medida, porque dentro do restaurante tem câmera, a vigilância pode bater a qualquer momento, e o dono do restaurante está preocupado também com a disseminação do Covid dentro do restaurante. Se eu não tiver o restaurante aberto numa sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou convidar pessoas para ir na minha casa, por exemplo, para comer uma pizza. Isso, obviamente, que se todo mundo se conscientizasse, depois de um ano, Mário, é muito difícil que as pessoas consigam manter tanta rigidez nesse sentido. Perfeito. Então, essa é uma das grandes questões. Alguma complementação, doutora Nanda? Doutor Sérgio, fique à vontade. Bom, eu acho, concordo plenamente com o que o Dr. Roger falou, e o que é importante, assim, essas medidas, elas têm que ser dinâmicas, a gente tem que adaptar de acordo com a realidade daquele momento. É muito simples eu chegar à conclusão de que a melhor maneira de impedir a transmissão do vírus é fechar tudo por um ano, colocar o exército nas ruas e proibir que as pessoas saiam de casa. Isso é totalmente irreal. Não podemos trabalhar dessa maneira. A gente tem que trabalhar com um afrouxamento ou um aperto das medidas de acordo com a necessidade do momento. Se a situação está muito tranquila, a gente pode ter alguma liberação maior, né? Essa é a minha visão pessoal. Se a situação está mais complicada, a restrição tem que ser mais intensa. Claro que é difícil de determinar qual que é a intensidade correta, qual que é o ponto de equilíbrio ideal, mas deve-se trabalhar justamente nessas situações que a gente sabe que transmite-se mais. É importante também te lembrar que essas ações, elas devem ser responsabilidade de todo mundo. A ação tem que ser responsabilidade do poder público, dos empresários, das famílias, das pessoas. Eu acho essencial isso, que seria... acontece em alguns locais mais e outros menos, mas que os próprios empresários, comerciantes, associações de bairro, procurem o poder público para discutir isso, né? Para mostrar, olha, nossa necessidade é essa, como é que a gente pode manter tal atividade aberta? Vamos pensar numa maneira de permitir que tudo funcione com segurança, né? E, claro, não é de interesse nenhum do poder público, eu não sou administrador público, mas eu tenho certeza que nenhum governante tem interesse em que as empresas fechem, porque o próprio pagamento de impostos é necessário para a manutenção de serviços de saúde, serviços essenciais, educação e segurança. Eu acho que tem que ser buscado esse equilíbrio e as medidas têm que ser propostas também, não só pelo poder público, mas em conjunto com a sociedade como um todo. Muito bem. Vamos lá. Vacinação parece ser o caminho efetivo, mais efetivo, até para sairmos dessa situação delicada. Nós voltarmos à nossa vida dentro de uma normalidade possível, restabelecendo totalmente as atividades econômicas e buscando novamente a recuperação. Mas o Brasil ainda caminha lentamente nesse processo e a pergunta da empresária Deise Búrigo, do Colégio Planeta, é nesse sentido. Vamos lá para a penúltima pergunta da nossa live. Olá, me chamo Deise Búrigo e sou diretora do Colégio Planeta aqui de Tijucas. Eu gostaria de saber quais são as perspectivas para a vacinação e se a variedade de vacinas que o país tem anunciado a contratação é o melhor caminho. Muito bem, nós tivemos recentemente a primeira entrevista do novo ministro da Saúde, Dr. Queirolo, que é presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, inclusive, é um especialista numa área, integrante da Associação Médica Brasileira, como presidente da Associação de Cardiologia, e a doutora Nanda pode falar até alguma coisa mais sobre isso, mas eu lhes pergunto em relação à vacinação, que é a pergunta da nossa empresária Deise Búrigo. Quais são essas perspectivas a partir da vacinação que começou por aqui? Aquela experiência feita numa cidade de São Paulo, uma única cidade sendo vacinada na íntegra. Já tem resposta positiva disso? O que é que vocês podem acrescentar para os nossos queridos telespectadores?
Bom, Mário, a vacinação com certeza é uma medida, das principais medidas aí de contenção da epidemia e uma via de saída para a nossa situação atual. A imunidade pode ser adquirida de duas maneiras, ou através da doença ou através da vacina. Quando é uma doença que não tem impacto muito grande na saúde, você não se importa, né? Não há uma preocupação maior de que a doença se dissemine. Mas se a gente pensar em adquirir imunidade somente por rebanho, quer dizer, a gente chama de imunidade de rebanho, aquela imunidade que atingiu já uma proporção grande da população por adquirir a doença, o custo disso seria muito alto, custo de saúde, né? Custo de vidas. A gente não tem tratamentos 100% eficazes, melhorou muito nossa capacidade de lidar com a doença, mas mesmo assim os pacientes ficam graves e exigem internação hospitalar, existem todos os riscos envolvidos que a gente já discutiu aqui. Então, a vacina, sim, é provavelmente a melhor maneira aí de a gente eliminar a epidemia, e a gente está conseguindo vacinar muito rapidamente. Muito rápido, quer dizer, todo mundo está preocupado, está demorando a vacina, mas nunca na história da humanidade se desenvolveu vacina tão rapidamente. Nunca se pesquisou tanto sobre vacina, nunca se produziu em tanta quantidade. Isso foi um esforço conjunto de diversas empresas e órgãos públicos e instituições internacionais e chegou a conseguir vacinar a população com menos de um ano de pandemia. Isso foi realmente um esforço fantástico e uma vitória muito grande. Claro que as vacinas não são perfeitas do ponto de vista de eficácia. Nós não temos vacinas que 100% serão capazes de eliminar qualquer sintoma da doença ou evitar, né, qualquer sintoma da doença. As vacinas reduzem a chance de infecção, reduzem a intensidade de sintomas e reduzem o risco de doença grave. Individualmente, isso pode variar. Tem pessoas que vão responder melhor, outras vão responder um pouquinho com uma menor eficácia, mas do ponto de vista global, a vacinação, sim, tem um impacto muito interessante. E a gente já começa a ver alguns resultados, né? Países que vacinaram muito, Israel é um país que vacinou muito sua população, é um país rico, um país pequeno, que facilita, claro. E a queda da incidência de internação é muito expressiva. A gente espera que isso aconteça também. A gente tem visto isso em situações, por exemplo, em hospitais, né? Hospitais que começaram a vacinar um pouquinho antes, e são populações que a gente consegue controlar, são populações fechadas, digamos assim. A gente percebe nesse momento uma menor incidência de casos de afastamento de profissionais da saúde, porque a vacinação provavelmente já está fazendo efeito. Então, a vacinação ela tem que ser estimulada, tem que ser defendida e tem que ser propagada o mais rapidamente possível para a população que possa recebê-la. Não tem dúvida sobre isso. Quanto à variedade de vacinas, é normal que a gente tenha 1, 2, 3, 4 marcas de vacinas diferentes, porque a produção em larga escala é complexa. Então, é interessante que se mantenha contratos diferentes com a Coronavac, que foi desenvolvida em conjunto com o Butantan, ou a vacina chamada de Oxford, né, da AstraZeneca, que foi também desenvolvida em parceria com a Fiocruz. E temos aí outras vacinas da Janssen, temos vacinas da Pfizer, enfim, são várias vacinas, cada uma do seu jeito, mas todas elas que estão sendo lançadas e utilizadas com um excelente aspecto de segurança. Muito bem, eu falei há pouquinho de uma cidade do interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, chamada Serrana, que tem 27 mil habitantes, que teve praticamente completada a vacinação de 97% dos moradores vacinados. São 27 mil habitantes, foram vacinados com a Coronavac, um projeto criado pelo Instituto Butantan, e a partir de agora é que se começa a pesquisa em relação a isso. A última etapa da aplicação da primeira dose foi com a adesão dos voluntários de 100%, 8.327 membros do Grupo Azul. O não comparecimento de estar com os cientistas se deveu muito mais à questão de saúde, mas a expectativa é de termos, a partir de agora, resultados auspiciosos em relação à infecção e, a partir daí, internação, UTI e, não gosto de falar, mas de mortes, que é o que a gente não espera e não quer. Muito bem, eu quero só saber se a doutora Ananda ou o doutor Roger querem comentar alguma coisa em relação à questão de vacina nesse momento, senão eu parto para a última pergunta. Fiquem à vontade. Doutor Roger, vamos lá? Doutora Ananda, por favor.
Só para complementar o que o Sérgio falou, né? Isso. Acho que nós, profissionais da saúde, a gente tem obrigação de orientar a população a se vacinar, né? Que a gente tem visto muito no consultório, né? Ah, eu não vou tomar essa vacina vai me causar mais malefícios do que benefícios, né? Diante dessa... Vou virar jacaré. Exatamente, nesse nível, né, diante de tanta fake news, acho que a gente tem obrigação, como cidadãos brasileiros e, e cientistas que somos, de realmente explicar para as pessoas a importância da vacinação, né? Tive vários relatos de pacientes, de mães de pacientes que chegou a vez de vacinar e se recusaram a ir ao centro de saúde ou aos postos de vacinação. As pacientes vêm à consulta revoltadas que os pais não querem se vacinar, enfim. Então, a gente precisa combater essas fake news e esclarecer a população da importância, né, diante das evidências que a gente tem. É isso que hoje a gente pode oferecer de melhor para salvar o Brasil, né? A situação realmente não está muito boa. Doutor Roger, alguma observação? É bom, tá? Sim. Olha, Mário, tem uma situação, porque isso não é evidência científica que eu vou falar, mas é uma impressão de consultório, obviamente que é embasado na evidência de que as vacinas realmente funcionam. A gente tem visto famílias, que têm idosos dentro das famílias, nesse último mês agora, que se contaminam tudo junto, né, todos juntos. Então, idosos acima de 90 anos, pegando também a Covid, só que observando os filhos de 60, 70 anos irem para o hospital ou passarem mal. E isso é um dado interessante, porque ele é o mais idoso, tem comorbidade e a doença parece ser mais leve. Eu peguei algumas famílias nessa situação no último mês. E geralmente não, todos eram idosos que tinham sido vacinados. Então, a Coronavac, principalmente, né, Sérgio, ela tem a capacidade não só de não gerar a Covid, mas se a Covid vier, ela tem uma característica mais leve, não gerar Covid grave ou até internação. Aliás, dizem que a Coronavac consegue, inclusive, superar essas mutações que estão aí, porque ela não é oriunda do DNA do próprio vírus, não é isso? Eu não sei se essa é a explicação técnica, mas ela não entra na jogada da mutação. Alguma coisa parecida com isso. Eu acho que é bem pertinente falar sobre isso, Mário. As notícias têm saído baseadas em alguns estudos que são preliminares, né, em relação à ação da vacina na prevenção dessas variantes. E os estudos que saem, eles são limitados de acordo com a sua metodologia. A imunidade ela é muito complexa. Existem várias frentes de ação que o nosso sistema imune pode atuar. E quando a gente testa em laboratório, esses testes que estão saindo em relação às vacinas, a maioria deles não são de vida real, né? Não são pessoas vacinadas que foram expostas ao vírus e não estão tendo doença. Eles pegam um fragmento de um anticorpo e testam contra o vírus, uma plaquinha de laboratório. Isso, na verdade, é só uma fração da ação que a vacina tem. Então, não dá para a gente tirar grandes conclusões. Mas os estudos que têm saído com maior robustez têm mostrado, sim, que essas vacinas protegem tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, a de Oxford, parecem, sim, proteger contra as variantes. Aqui em Santa Catarina, a gente já tem circulação dessas variantes, e é interessante que a gente tem visto isso. Como o Roger falou, são pessoas que são vacinadas não tendo doença grave, né? Isso não é um estudo científico, mas é uma impressão de quem está trabalhando com pacientes. E a gente tem notado isso, inclusive, até casais, né? Casais que têm alguém da área da saúde, a esposa é médica ou enfermeira, e o marido não é, por exemplo. Um fica doente com uma doença mais intensa, sintomas mais intensos, um vacinado, doença bem mais leve. Isso a gente está percebendo. E provavelmente essas doenças, a gente não consegue identificar em cada indivíduo qual que é a variante causadora da doença, mas a gente imagina que muitos deles que estão se expondo a variantes com a vacina estão protegidos. A impressão que a gente tem é essa, que realmente a proteção existe. Muito bem. Obrigado a Cleusa Patti, falando aqui sobre as explanações da eficiente cardiologista, que é a cardiologista dela, a doutora Nanda, muito grato. Obrigado a Alice Quirino, quem mais está por aqui? Eduardo Conceição, a Gisele Silveira, Tamária Legarré, Bruna Rosa, Natanael Gomes, Antônio Verguetes, enfim, o Antônio Verguetes. Muito grato a vocês, naturalmente, por essa participação. Eu vou para a última pergunta, que é feita pelo presidente do Grupo COR, José Koch.
Aliás, o Grupo CO acaba de doar, e a gente já disse isso na abertura do nosso programa, 5 toneladas de alimentos que serão distribuídas para famílias carentes da região de Tijucas. Mais uma vez, ao Zé e a todos os integrantes da diretoria, muito grato. Vamos à pergunta que ele nos faz, porque até agora a gente falou muito sobre o que estamos vivendo e enfrentando no momento. Mas a vida é difícil, a vida segue e é preciso saber quais serão os próximos passos que temos pela frente. Zé, puxa para a gente a tua pergunta, por gentileza. Olá, quero parabenizar a CDL pela iniciativa de entrevistar 3 doutores para o Encontro de Gigantes. E tenho 2 perguntas. Qual é o cenário que os doutores projetam nas próximas semanas e meses para o país e para a nossa região? E quais são as atitudes mais importantes que todos devemos tomar para que o futuro próximo seja melhor? Muito obrigado. Fiquem à vontade, eles podem iniciar e prosseguir. Eu gostaria de ouvir objetivamente os 3. Bom, vou começar então em relação a essa pergunta, Mário. Uma questão que é muito importante a gente levar em consideração é que a epidemia ela é completamente não, mas ela é muito imprevisível, né? Existem diversos fatores que pesam em um momento, em outros não. A gente não conseguiu prever muito bem essa onda nessa intensidade, né? A gente sabia que poderia aumentar mesmo pela abertura que houve no fim de ano, as pessoas já cansadas do confinamento, mas possivelmente essa variante tem um aspecto também envolvido de maior transmissão. Isso é algo que se imagina que possa acontecer, não é completamente comprovado ainda, mas a impressão que tem é essa. Então, são coisas diferentes que acontecem, né? E a gente não tem capacidade de prever tudo o que acontece e como acontece. Mas, olhando para o passado, né, a gente sabe que as epidemias têm um começo e têm um fim. E esse fim acontece por 2 maneiras. Ou porque a população, em grande parte, já foi acometida, em ondas, né, que se seguem, e cada vez que o vírus se transmite novamente, numa nova onda, o número de pessoas suscetíveis a essa infecção diminui, ou por ocorrer simplesmente uma imunidade por vacina. Então, a gente já está no momento em que a imunidade atingida pela infecção já não é tão pequena, e temos agora a vacinação que, tudo indica, vai despontar, né? E vai acontecer em escala muito maior daqui para frente. Então, a gente espera realmente que as coisas tendem a melhorar nos próximos meses. E o Brasil é um país continental, é difícil a gente falar do Brasil, né? Como é que está a onda no Brasil? Isso não faz muito sentido, porque em São Paulo é de um jeito, Manaus é de outro. Em Manaus, no norte do Brasil, aconteceu mais precocemente essa onda. O sul do Brasil seguiu essa onda também. A Bahia teve também, já está tendo, né, na situação parecida com a nossa. E parece que São Paulo, Rio de Janeiro, está começando um pouquinho atrasado em relação a gente. Então, a onda vai se espalhando. E o Brasil, como um todo, a gente tem que fazer uma análise então, mais localizada, né, estadual, regional. Mas a expectativa é que com vacinação e com o passar do tempo, as coisas devem melhorar, né? Se fala muito assim, como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Assim, o mundo pós-pandemia é o mundo que a gente vive, porque a gente teve pandemias cíclicas, a gente sempre teve epidemias. Elas acontecem, né? Eu, como infectologista, eu sabia que uma epidemia dessa, com certeza não, mas com quase certeza aconteceria em algum momento da minha carreira como médico, porque aconteceu a gripe espanhola, aconteceu a gripe de Hong Kong nos anos 60, aconteceu a gripe russa no século XIX, e aquelas outras da Idade Média também, né, que todos já conhecem, a peste negra e tudo mais. Então isso acontece volta e meia na história da humanidade, e a humanidade acaba, de alguma forma, se recuperando e a vida continua. Eu não sei como que será quando isso vai acontecer, quando que a gente vai poder decretar o fim da epidemia, mas esse dia vai chegar, sim. E em relação a cuidados, eu espero que a gente possa voltar a ter uma vida que a gente considera normal em relação ao que era antes, né, que a gente vive hoje, mas que alguns cuidados continuem. Eu acho que essa tensão, né, que já era presente nos países asiáticos, de pessoas com sintomas respiratórios se protegerem mais, protegerem uns dos outros, usarem máscara, né?
a higiene das mãos, esse cuidado todo deve continuar. Eu espero que continue, porque isso é muito importante para a saúde da população e da sociedade em geral. Bem, doutora Ananda? Mário, eu acho o Sérgio falou bastante coisa, né? Eu acho que nesse momento inicial nesse momento que a gente está vivendo até os próximos meses, se faz necessário, sim, a gente ampliar o sistema de saúde, né? O Roger está mais dentro da UTI do que eu nesse momento. Então, assim, a gente está com falta de fato de leito, de UTI para paciente, falta de insumos hospitalares para intubação, drogas, enfim. Acho que é uma necessidade urgente de ampliar para que as pessoas que estão na espera dos leitos para internação consigam se salvar, né? Então, isso é fundamental. Muitas vidas, muitas famílias desesperadas. A gente via ainda uma postura muito negacionista das pessoas em relação à doença, né? Ah, não precisa tomar cuidado, esse vírus não vai me pegar, é só uma gripezinha. Acho que depois de um ano a gente já tem bastante conhecimento, não que a gente saiba tudo sobre a doença, mas a gente já tem bastante informação para esse discurso estar cada vez sendo menos presente na nossa dia a dia, que as pessoas estão perdendo familiares, então estão tomando mais consciência de que isso é real, né? Então, eu acho que é uma doença que precisa muito do bom senso individual, né? O que você faz impacta a vida do outro, impacta a vida da sua família, né? Então, acho que essa consciência é fundamental que as pessoas tenham, né? A pessoa se contamina de Covid e vai no supermercado, aí vai na farmácia contaminado. Você pode pedir na farmácia no teleentrega, você pode pedir no supermercado para entregar na porta da sua casa. Você não precisa colocar em risco as outras pessoas pensando em si próprios, né? Eu acho que é uma doença que tem ensinado para a gente a ser um ser humano melhor, a ser, né, mais solidário, a gente conseguir fazer mais pelo outro, e que as nossas atitudes, a gente sempre tem que pensar o que a gente faz que vai impactar a vida do outro, né? Depois que um familiar não consegue sobreviver, vem muita sensação da culpa. Por que eu fui naquela festa com 50 pessoas? Por que eu fui para tal lugar? Depois não adianta. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência individual que vai impactar, sim, no coletivo. Está todo mundo tendo que se adaptar, as empresas, as clínicas, as escolas. Então, acho que está todo mundo tendo que fazer diferente mesmo, reinventar o seu negócio, reinventar a sua vida, a sua rotina. Então, isso está servindo para muita coisa, né? Acho que está todo mundo aprendendo muito, a gente como médico também está amadurecendo muita coisa, estudando muito, que é o que a gente pode fazer para contribuir, né, com o nosso estudo, trazendo coisa positiva para os pacientes diante de tanta desinformação, de tanta, né, hoje a tecnologia é boa, mas ao mesmo tempo também dá espaço para muita coisa que não é verdade, né? Os pacientes ficam perdidos. Ai, doutor, eu li essa matéria aqui, o que eu faço? Então, a gente tem essa função também de educação, de conscientização, né? Acho que é muito importante o papel das profissionais da saúde, né, dos enfermeiros, enfim, todo mundo trabalhando junto. Acho que a gente vai conseguir vencer isso aí o mais rápido possível. Doutor Roger, na medida em que o senhor vai fazer o fechamento praticamente com a sua participação, eu vou só acrescentar uma pitadinha aí, atendendo a uma pergunta que foi feita por um dos nossos telespectadores. Deixa eu ver só o nome dele aqui, peraí, quem sou? Antônio Vergetti. Antônio Vergetti traz à tona, é uma discussão que não daria para começar agora, porque ela não vai ter fim, exatamente. E nem eu gostaria de colocá-los numa situação até constrangedora de ter que se posicionar a respeito disso. Mas acho que não podemos também passar ao longo desse debate que é tão importante sem pelo menos dar uma pitada na situação. Essa discussão de tratamento precoce, dá remédio, não dá, como é que vocês tratam quem entra na emergência do hospital onde vocês atendem, que não poderiam tratá-lo em casa a partir dos postos de saúde, dá esse remédio, não dá porque ele não é para isso, é off-label, enfim, se eu puder dar uma pitada pelo menos nessa discussão, e como vocês, profissionais da área que querem salvar vidas e exclusivamente querem salvar vidas, estão enfrentando uma discussão que, com todo respeito, acabou sendo politizada e fica muito difícil a gente comentar o assunto sem desagradar um lado ou outro, ou os dois. Como é que vocês estão enfrentando isso? Eu lhe pergunto. Eu ia fazer aqui um fechamento em relação à pergunta do associado, né, do supermercado Coque, e aí ia complementar aqui
com o que o Sérgio falou e com o que a Ananda falou. E aí talvez já dá para fazer um gancho nisso, Mário. Por favor, o tratamento precoce, né, que tanto se fala, o que a gente viu muitos estudos, né, observacionais ao longo do ano passado, mostrando um certo benefício. O problema é que na medicina a gente precisa ter estudos controlados, né, randomizados, que a gente chama, para que a gente crave 100% que isso tem um benefício. Então a gente não tem essa certeza ainda. O que vai me deixando talvez desanimado ao longo do tempo é que já deu tempo de a gente ter um grande estudo mostrando um benefício em relação a isso. Mas eu ainda sou cético em dizer que isso não funciona, porque é muito difícil fazer um estudo randomizado para a COVID. A grande maioria dos pacientes eles estão doenças leves e você precisa de um número de pacientes muito grande. Então, mas com certeza não é milagroso. Isso aí os pacientes falam no consultório, eu tomei isso, eu estou tomando. Não tem milagre. Ele pode até reduzir a tua carga viral, eventualmente, poderia, né, vamos dizer assim, teoricamente, e talvez diminuir um pouco os sintomas. A gente tem até meta-análises falando isso, né, com redução de tempo de sintomas e com redução de carga viral, mas isso não está se traduzindo lá na ponta, lá na UTI ou na internação. E aí já toma um gancho. Existem duas situações que a gente tem que se prever aqui dos próximos meses, vamos dizer. Agudamente, o que a Ananda falou. O que a gente precisa é de leito de UTI. Então, você empresário, se quiser ajudar a tua cidade, se quiser ajudar o Estado, você tem que participar de uma comissão para isso. Precisa de leito de UTI. E agora, recentemente, nós estamos com uma dificuldade grande de medicamentos. E medicamentos para intubação, por exemplo. Medicamentos à base de bloqueadores neuromusculares, que mantêm o paciente entubado. Isso salva vidas, porque aquele doente grave, que está lá na UTI agora, né, se ele não tivesse entubado, talvez ele já tivesse morrido. Então, isso faz uma diferença danada. E a médio prazo, eu também penso como o Sérgio. Eu acho que nós vamos ter uma melhora da epidemia nos próximos semanas, nos próximos meses. Porém, prever em Covid é uma coisa que praticamente é fadado a um insucesso. Quem diria, Mário, há um ano atrás, que tu ia estar fazendo esse programa novamente da tua casa. Tu já te imaginavas aqui, com certeza, né? Então, a gente não pode prever muita coisa, mas se as coisas ocorrerem da maneira como o Sérgio falou, que é a maneira natural de uma epidemia, a gente deve, com a vacina e com a quantidade de pessoas que já se infectaram, deve ter uma redução ao longo dos próximos meses, com um adendo. E aí, não é pessimismo, mas essa nova variante, né, que seria uma situação diferente que a gente vem enfrentando, se não tivermos nenhum problema em relação às novas variantes. Ok. Muito bem. Eu vou agradecendo imensamente. Nós passamos em quase uma hora, está certo, tem problemas, os problemas iniciais de internet aí, que a gente pudesse ter um ritmo regular na nossa participação, nas perguntas e respostas, e pediram, inclusive, que a gente participar mais ativamente com as questões. Eu vou repetindo e pedindo o apoio de vocês, o QR Code está aqui. O PIX é o mesmo CNPJ da CDL, está por aqui, eu vou só reforçar para vocês. Depois a gente vai ter isso à disposição aqui, 8067-408, 1000 invertido, 00. 8067-408, 001, 1000 invertido, 00. Doe o que você puder, que será revertido em cestas básicas, em alimentos para as pessoas carentes. Eu quero antecipadamente agradecer imensamente a participação dos nossos 3 gigantes, e eu sei que a participação deles foi fundamental para que isso acontecesse. Vamos chegando ao final da nossa terceira edição do Encontro de Gigantes, agradecendo a eles, gigantes na área da saúde, fundamentais sempre e ainda mais nesse momento. Gostaríamos de agradecer imensamente a você que assistiu a live conosco, contribuiu com a nossa campanha ou ainda vai contribuir. No site da CIT CDL você encontra formas de contribuir. A solidariedade de todos é fundamental nesse momento. E eu quero
peço até que os nossos colegas coloquem no vídeo os 3 gigantes desta participação. Aí estão, muitíssimo grato, doutor Ananda Caixeta Carneiro, doutor Roger Pirat Rodrigues, doutor Sérgio Betussi Filho. A participação de vocês foi importantíssima para esclarecer dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Mais uma vez, o nosso aplauso, o nosso carinho e o nosso respeito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, cada um a seu modo, muitos diretamente ligados à emergência. Dr. Roger também dando orientações, não só na emergência, mas pouca gente sabe, Dr. Roger foi um dos responsáveis por fazer com que o meu companheiro Fabiano Londero pudesse passar pela Covid, sofrendo bastante com aquilo que ela causou no seu corpo, mas hoje está aí conosco, tocando o nosso NSC Notícias das 7 e pouquinho da noite no ar, com a tranquilidade que todos nós esperávamos. Apesar de ser um guri que pratica esporte forte, eu nem perguntei isso ao Dr. Roger, mas gostaria até, posteriormente, ele ter uma noção. Não foi fácil, não. O Fabiano passou por um aperto danadinho, muita gente acompanhou. Depois ele teve a oportunidade de relatar isso no seu print do próprio Instagram, inclusive. Mas muito obrigado, doutor Roger, doutor Ananda, doutor Sérgio, muito grato a vocês, em nome da CIT-CDL de São José, por mais este encontro gigante que vocês puderam nos ajudar a promover. A CIT Tijucas, a CIT-CDL, deve deixar o Pix disponíveis para doações até o próximo domingo, dia 28. Eu hoje completei 69 anos de idade, estou completando 69 voltinhas em torno do sol. Eu brinquei até, disse, poxa, esperaram eu completar 69 anos para marcarem a vacinação para o próximo sábado de quem tem 69 aqui em Florianópolis. Então, eu e minha esposa devemos nos vacinar no próximo sábado e atendendo a orientação de vocês. Claro, vou dar o braço com o maior carinho, com o maior prazer e com a maior confiabilidade a uma vacina, sim. Precisamos disso. Mais uma vez, incentivem as pessoas a fazerem doação para que nós possamos ajudar pessoas carentes. Acesse o QR Code ao lado ou utilize-se da chave Pix da CIT-CDL. No mais, cuidem-se, higienizem as mãos, não deixem de maneira alguma de usar máscaras. Sempre que precisar sair, evite todo tipo de aglomeração. Eu desejo a todos muita saúde para que possamos superar tudo isso muito breve. Para encerrar, eu vou convidar os presidentes Luciane Jacomosti Souza e Daniel Correia Luz para que entreguem uma lembrança aos nossos 3 convidados especiais, aos nossos gigantes desta terceira edição. Imagem do palco, por favor. Aí estão. Por favor, podem se levantar, recebam o nosso carinho. O presidente da CIT fazendo a entrega à doutora Ananda. Obrigada, Daniel muito obrigada pelo carinho. Roger, doutor Sérgio. E a eles, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado. Estivéssemos nós lá no nosso anfiteatro Leda Regina, vocês receberiam aplausos calorosos da nossa plateia. De qualquer forma, nós aqui agradecemos. Parabéns, gigantes. Vamos até o ano que vem, se Deus quiser, ao vivo, lá no anfiteatro, com a 4ª edição. Parabéns à CIT-CDL pela iniciativa mais uma vez. E obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Vamos fazer um grande fim de quinta-feira, meus amigos, e um grande fim de semana. Tchau.